Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos tratar de dois assuntos, Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa. Para começar, observe essas figuras. Cavour, unificação italiana, Bismarck, unificação alemã. O processo de unificação da Itália e da Alemanha está relacionado com a Primeira Guerra Mundial ao desenvolver o nacionalismo e acentuar a rivalidade econômica na Europa. Preste atenção no quadro. Unificações do século XIX. Na Itália, o líder foi Cavour e vai transformar a Itália numa monarquia parlamentar. 1870, nascimento do Estado italiano. Na Alemanha, Otto von Bismarck, unificação alemã e a proclamação do Segundo Reich, Segundo Império, 1871. As unificações italiana e alemã, além do desenvolvimento do nacionalismo, provocam também um desequilíbrio político europeu. O desenvolvimento industrial e econômico alemão e italiano contribuem para aumentar as rivalidades econômicas que já existiam na Europa. Observe as consequências desta unificação, observando o quadro. Unificações responsáveis pelo desenvolvimento da rivalidade anglo-alemã entre Inglaterra e Alemanha e o desenvolvimento do revanchismo francês. Rivalidade inglesa e alemã, porque após a unificação, o principal concorrente industrial e econômico da Inglaterra será a Alemanha. Revanchismo francês, porque a unificação alemã ocorreu após a Guerra Franco-Prussiana, uma guerra entre França e Alemanha, vencida pela Alemanha. A Alemanha impôs um Tratado de Frankfurt, e por esse tratado, uma região francesa, a Alsácia-Lorena, é entregue à Alemanha como indenização. Essa região era riquíssima em minérios de ferro. A partir daí, desenvolve-se na França um sentimento de revanche, o desenvolvimento de um nacionalismo para se vingar da Alemanha. É nesse contexto que também vai se desenvolver os chamados sistemas políticos de alianças. Observe na tela. Sistema de alianças. A Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália. E a Tríplice Entente, formada pela Grã-Bretanha, França e Rússia. Ao longo do desenvolvimento da guerra, essas alianças vão sofrer pequenas modificações. E para tratarmos do início da Primeira Guerra Mundial, observe no quadro as causas da Primeira Guerra Mundial. O imperialismo, a ação das nações capitalistas em busca de mercados fornecedores e consumidores, as rivalidades econômicas por conta da busca de mercados consumidores, principalmente rivalidade entre Alemanha e Inglaterra, o revanchismo francês após a Guerra Franco-Prussiana, sistema de alianças, pan-eslavismo russo. Pan-eslavismo russo significava a ideia que a Rússia tinha de unir todos os povos de língua eslava sob a sua tutela para conter o avanço, a expansão do Império Austro-Húngaro. E a principal região onde a Rússia vai patrocinar o seu pan-eslavismo será a Sérvia. Voltando ao quadro, pan-eslavismo russo e a causa imediata da Primeira Guerra Mundial, o assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando. A partir daí, inicia-se a Primeira Guerra Mundial. E quando começa a Primeira Guerra Mundial, e quando há o seu desenrolar, o sistema de alianças formado antes da Primeira Guerra vai sofrer alguma alteração. Observe no mapa. Quando ocorre a Primeira Guerra,
A Tríplice Aliança passa a ser Alemanha, Império Austro-Húngaro e Império Otomano. A Itália sai da Tríplice Aliança e, no seu lugar, Império Otomano. E a Tríplice Entente passa a ser formado pela Grã-Bretanha, França e Rússia, com o apoio da Itália. Essa mudança de lado italiana é porque os países da Tríplice Entente conseguiram convencer os italianos a mudarem de lado em troca de concessões territoriais. Com o desenrolar da Primeira Guerra, podemos identificar três fases, três momentos bem distintos. Observe na tela. Primeira fase, 1914, é uma guerra de movimento, movimentação das tropas. Adoção do chamado Plano Schlieffen, que é um ataque alemão à França através da Bélgica. Invasão da Bélgica e depois invasão da França. Paris só não foi conquistada graças à Batalha do Marne, onde os franceses detiveram os alemães. Um segundo momento, segunda fase, que é a marca registrada da Primeira Guerra Mundial, 14-17. Observe no quadro. Segunda fase, 14-17, praticamente a guerra toda, guerra de trincheiras para marcar posições. É o momento de inovações bélicas, utilização da metralhadora, utilização de submarinos, utilização de aviões. Duas grandes batalhas neste momento, a Batalha de Somme e a Batalha de Verdun. Um terceiro momento, 1917-1918, que já conduz para o final da guerra. 1917 é considerado o ano decisivo da Primeira Guerra Mundial. Observe o quadro. Terceira fase, 1917-1918, a guerra volta a ter um movimento. Entrada dos Estados Unidos da América para salvar seus capitais investidos na Europa e a saída da Rússia em virtude da Revolução Bolchevique. A partir de 18, nós vamos ter o final da guerra e as suas principais consequências. Observe no quadro. Final da guerra, os 14 pontos de Wilson, que podemos destacar a criação de uma Liga das Nações para garantir a paz mundial e a liberdade comercial. O Tratado de Versalhes, imposto à Alemanha, e a criação de novos territórios. Esse Tratado de Versalhes vai provocar o desenvolvimento do nacionalismo alemão. É um tratado muito duro, muito severo e que contribui para o desenvolvimento do nacionalismo e um sentimento de revanchismo alemão, já uma causa da Segunda Guerra Mundial. E novos territórios. Observe como ficou o mapa da Europa após a Primeira Guerra Mundial. Observe. Aí estão os principais países que surgiram: Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria e Iugoslávia. Perceba que é uma espécie de corredor separando a Europa Ocidental da União Soviética. União Soviética não é mais Rússia. Vamos tratar agora do processo de Revolução Russa e o desenvolvimento e o surgimento do primeiro Estado socialista da história. Preste atenção no quadro. Causas da Revolução Russa. Processo de industrialização da Rússia, século XIX, modernização. Desenvolvimento de oposição ao czarismo, czar é o imperador russo. Os sovietes, que significa um conselho de trabalhadores, que será o principal referencial de oposição ao czar. A Revolução de 1905 e a Primeira Guerra Mundial. A revolta de 1905 é em decorrência da derrota russa para o Japão. Com essa guerra, aumenta o processo inflacionário, aumenta desemprego, aumenta manifestação contra o czar. Manifestação duramente reprimida. O episódio conhecido como Domingo Sangrento. E a permanência da Rússia na Primeira Guerra só tende a aumentar essa crise econômica.
Daí inicia-se o processo revolucionário, que podemos dividir em dois momentos. Observe o quadro. Primeiro momento, fevereiro de 1917, é uma fase moderada, a liderança Kerensky, é um momento onde há abdicação do czar, uma nova constituição de caráter liberal burguês. Porém, continuidade da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Esta continuidade da Rússia mantém a miséria, mantém a fome, mantém um processo inflacionário na Rússia, na União Soviética. E é nesse contexto que Vladimir Lenin, líder dos bolcheviques, vai iniciar o segundo processo revolucionário. Preste atenção na gravura. Vladimir Lenin, que formulou as famosas teses de Abril: paz, terra e pão, todo o poder aos sovietes. A partir daí, segundo momento da Revolução, outubro de 1917. Observe o quadro. Outubro de 17 já é uma fase radical com medidas socialistas. As primeiras medidas socialistas: reforma agrária, estatização da economia, nacionalização dos bens e saída imediata da Rússia da guerra. Voltando ao quadro, saída da Rússia, da União Soviética, da Primeira Guerra Mundial e início da Guerra Civil. A economia russa, que já estava em crise, com a Guerra Civil, a tendência é aumentar esta crise. E aí, Vladimir Lenin vai adotar um conjunto de reformas econômicas caracterizada como NEP, Nova Economia Política, que é a mistura de medidas socialistas com medidas capitalistas. Na visão do Lenin, um passo atrás para dar um salto à frente. Com a morte de Lenin, ocorre uma disputa pelo poder na União Soviética. Observe o quadro. De um lado, Trotsky, que vai defender a chamada Revolução Permanente, o que significa exportar a Revolução Socialista da União Soviética para a Europa. E do outro lado, Stalin, com a ideia do socialismo num só país. Primeiro, fortalecer e consolidar o socialismo na União Soviética e, num segundo momento, exportá-la. A vitória vai caber a Iosif Stalin, que a partir da sua chegada ao poder, ele vai burocratizar e vai transformar completamente esse socialismo defendido e pregado por Vladimir Lenin. A partir de Stalin, o comunismo passa a se transformar num regime totalitário de esquerda, que numa próxima aula nós veremos. Na aula de hoje, tratamos da Primeira Guerra Mundial e da Revolução Russa, responsável pela criação do primeiro Estado socialista da história. Preste atenção, estude e até a próxima.